me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente. Então esse é o primeiro detalhe interessante, né? Contrastando a epistemologia de Hume com a epistemologia de Descartes. Né? Descartes não acha que a indução, aliás, nem ocorre a Descartes que a indução poderia ser um mecanismo de justificativa de crenças, né? Um mecanismo de formação de crenças verdadeiras, né? Ou de justificativa dessas crenças. Né? Para o Hume, deveria ser possível justificar crenças indutivamente. E por quê? Porque, como nós vimos, tem dois grandes departamentos da racionalidade. Um departamento diz respeito a raciocínios puramente dedutivos, né? Mas aqui nós estamos raciocínios puramente dedutivos. A gente só tem na matemática, na lógica, né? Talvez na filosofia, né? Raciocínios puramente dedutivos, mas desse lado aqui existe a totalidade das outras ciências, física, química, biologia, ciência, a história, a mesma psicologia, aquele aspecto mais científico da psicologia mais que se aproxima mais da psicologia científica, né? Vamos deixar a psicanálise para depois, tá certo? A psicanálise não segue muito esse paradigma, esse modelo, mas vamos deixar para o final do curso, quando nós vamos discutir critérios de cientificidade, né? Então nós estamos falando da psicologia, digamos, psicologia experimental, psicologia empírica, né? Então desse lado aqui, a totalidade das ciências, em algum momento, precisa recorrer a observação de regularidades, um evento do tipo A seguido de um evento do tipo B, e projetar isso para casos ainda não encontrados, para casos ainda desconhecidos, né? Às vezes nós falamos do futuro, mas a questão temporal do futuro, aquilo que vai acontecer amanhã ou daqui a 100 anos, não é tão relevante, porque muitas vezes a gente aplica a indução para o passado, né? Como o Russell falou e como eu já falei aqui algumas vezes, né? Por exemplo, a gente algumas vezes nós estamos buscando explicação para um fenômeno que aconteceu 2 milhões de anos atrás, né? 2 milhões de anos atrás, possivelmente, houve a extinção de uma certa espécie, então nós projetamos para lá uma certa regularidade que nós vemos agora. Tem erupções ou emissão de gases de um certo tipo, isso leva à extinção das espécies, então nós projetamos para um caso, houve uma extinção de uma certa espécie de mamute, sei lá o que, na planície central da África. Então nós projetamos lá, deve ter havido uma erupção ou deve ter havido algum mecanismo que liberou tal gás, etc. Nós estamos projetando para um caso ainda não encontrado, ainda desconhecido, uma regularidade que nós observamos aqui, né? Baseado naquilo que já foi observado, né? Então, para Hume deveria ser possível justificar nossos raciocínios, né? Enfim, a ciência empírica com base nos raciocínios indutivos. Só que quando você vai procurar o que está ali dentro, qual é a essência, né, do raciocínio indutivo, tá? Primeiro que não pode ser um raciocínio dedutivo, né, porque sempre tem esse formato, observação de casos, né, levando à formulação de uma hipótese sobre casos que ainda não foram observados, tá certo? Não pode ser um raciocínio dedutivo e não pode também apelar para o sucesso da aplicação no passado, né? Em outros casos esse raciocínio foi bem sucedido, então agora ele vai ser bem sucedido também. Isso é uma explicação circular ou uma petição de princípio, né? Como nós já falamos, ou seja, não é explicação. Então a explicação para o Hume, que não é explicação, aliás, não há justificação. Uma coisa em filosofia é uma justificação, outra coisa é uma explicação, né? Uma justificação é aquilo que nós esperamos, que são razões, né? Razões racionais, né? Pelas quais algo... Então, eu posso dar uma justificativa de por que é errado matar, por exemplo, ou errado roubar, né? Então, vou apelar a princípios do tratamento de outro ser humano, né? Algo que emana da razão.
O imperativo categórico de Kant, por exemplo, é uma justificativa racional, uma tentativa de justificativa racional de por que é errado matar, né? Justificação é uma coisa, agora explicação é outra, né? Por que o indivíduo matou o outro, né? Não tem justificativa. Por que o indivíduo matou o outro? Não tem uma justificativa racional, tá certo? Mas pode ter uma explicação causal. Ele matou o outro porque ele estava sob o efeito de uma certa substância química, ele estava armado, ele se descontrolou emocionalmente, ou ele estava com ciúme tremendo, matou aquele indivíduo. É uma explicação, não é uma justificação, né? Então, para Hume, existe uma explicação de por que é que nós fazemos a indução. E a explicação é que nós temos uma tendência psicológica, né? Uma característica da espécie humana, né? Agora, veja bem, o fato de que seja da espécie humana e que a gente compartilha com outras espécies também. É uma característica irracional da espécie humana. Realizar, né? Quer dizer, dado que um certo evento ocorre, seguido de outro evento, a gente já imediatamente projeta uma expectativa de que o próximo evento, né? Ou depois de uma certa repetição dessa conexão, nós projetamos uma expectativa de que essa conexão vai acontecer novamente no futuro. Muitas vezes a gente se dá mal, né? O fato de ser uma característica irracional do ser humano não significa que não seja algo bom no seguinte sentido: isso pode nos dar uma vantagem evolutiva, né, com relação a outras espécies. Imagine como seria a vida do ser humano, ou a vida da espécie humana, se a gente não realizasse indução, tá? Se eu vejo um indivíduo que toma um líquido, que parece um líquido que tem umas certas características, ele tomou aquele líquido, era veneno, ele cai duro, morreu. Um outro indivíduo toma veneno, toma aquele mesmo líquido, morreu. Um outro indivíduo toma aquele mesmo líquido, morreu. Suponha que eu não realizasse indução. O que muito provavelmente ocorreria comigo, né? Eu não realizasse indução, mas eu tivesse curiosidade, eu tivesse sede, etc. O que provavelmente ocorreria comigo? Eu iria lá tomar esse líquido, né? O fato de vários indivíduos terem tomado o líquido e terem morrido não significaria nada para mim. Eu iria lá, tomaria o líquido, não estaria aqui dando essa aula. Aliás, a espécie humana, se fosse assim, se não realizasse a indução, provavelmente já teria sido extinta. Como provavelmente outras espécies foram extintas por não realizar a indução, né? Por não ter esse impulso psicológico de realizar esse tipo de inferência, né? Da mesma maneira, outras paixões, outros impulsos psicológicos irracionais podem ter uma vantagem, podem nos dar uma vantagem evolutiva, né? Por exemplo, o desejo de um ser humano de exercer seu poder sobre outro ser humano, né? O desejo do prestígio, de ser obedecido, etc., que é uma característica que eu acho irracional do ser humano, mas não significa que não seja algo, a longo prazo, algo bom para a espécie humana, porque leva, em última instância, à estruturação, à organização política dos seres humanos, né? Então pode ter dado uma vantagem evolutiva para a espécie humana, e outras espécies onde não existe essa disputa pelo poder, ou essa disputa pela posição de maior prestígio, né? Outras espécies possivelmente desapareceram, né? Aliás, a maioria das espécies das quais a gente ouve falar, né? Seres humanos, macacos, todos os animais que andam em bando, abelhas, insetos, etc., todos eles têm uma certa estrutura hierárquica também, né? Então, possivelmente eles compartilham, essas espécies todas compartilham também dessa característica, desse aspecto irracional do comportamento, mas não é pelo fato de ser irracional, não significa que não deu algum tipo de vantagem evolutiva, né? O apetite extremo que a gente tem, possivelmente a nossa tendência de querer comer mais do que nós precisamos, né? Que é a pior pandemia da humanidade, né? É comer mais do que a gente precisa, e isso gera obesidade, etc., etc., que é uma característica irracional do ser humano também, é irracional,
né, em algum momento da história da humanidade nos deu uma vantagem evolutiva. Né? Em algum momento em que era difícil encontrar comida, um ser humano, um humanoide, encontrava comida a cada 15 dias. Né? Então, o fato de ter um apetite muito superior ao que ele precisava naquele momento, né, propiciava a sobrevivência daquele indivíduo e, portanto, foram selecionados os indivíduos que tinham um apetite muito superior à sua necessidade. Né? Característica irracional que deu uma vantagem evolutiva. Então, eu suspeito que Hume está pensando na indução nesses mesmos moldes, embora ele não fale isso. Né? Se você vai ler o Hume escreveu muito antes de Darwin, estou falando aqui de seleção natural, etc. Hume escreveu muito antes de Darwin, mas provavelmente ele pensa na indução mais ou menos da mesma maneira. Pensa na indução como um impulso irracional dos seres humanos. Agora, por ser um impulso irracional, né, não significa que não nos dê, que não seja vantajoso, que não nos dê vantagens evolutivas, né, com relação a espécies que têm dificuldade em fazer o raciocínio indutivo. Né? A pessoa que sempre volta, imagina um indivíduo que sempre volta e caminha para o desastre. Né? Então, possivelmente, esse indivíduo já desapareceu, né? Essa espécie já desapareceu. Então, terminando aqui esse longo parênteses, essa comparação entre Hume e Descartes. Né? Uma outra coisa importante que eu queria mencionar é o seguinte: normalmente Hume, Russell e várias pessoas que estão falando sobre a questão da indução, eles estão falando da observação de um grande número, né, de eventos do tipo A seguidos de eventos do tipo B. Né? Eu observei uma vez, soltei a pedra, ela caiu, uma segunda vez soltei a pedra, ela caiu, uma terceira vez soltei a pedra, ela caiu, uma quarta vez, etc, etc. E aí depois de um grande número de observações, eu sou levado a formular a hipótese de que os corpos, quando são soltos, né, são acelerados em direção ao centro da Terra. Bom, a questão é que, evidentemente, é um pouco relativo e contextual, né? Varia de ciência para ciência, varia de hipótese para hipótese, quão grande tem que ser o número de observações. Né? Um biólogo, por exemplo, fazendo pesquisa a respeito de uma certa espécie de inseto, né? Ele vai observar uma quantidade muito grande daqueles insetos, né? Milhares, né? Ou um geneticista tentando entender alguma coisa sobre o mecanismo de reprodução de uma planta vai observar um número muito grande daquelas plantas para ver as características que cada uma delas tem, etc, etc, para chegar a alguma lei geral. Né? Mas às vezes não precisa isso. Às vezes um único experimento, tá certo, já é suficiente para... porque às vezes um único experimento, porque ele é amparado por uma série de outras expectativas, uma série de outras hipóteses que, por sua vez, são fundamentadas indutivamente. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês certamente ouviram falar da teoria da relatividade geral de Einstein, e no começo do século XX, nos anos 20 ou 30, não me lembro, não sei exatamente os detalhes, depois vocês procuram na Wikipédia. Né? Foi feito um famoso experimento, né? Um experimento de observação de observação da posição de uma estrela durante um eclipse. Tá? E esse experimento observou-se que a estrela estava na posição em que a teoria de Einstein previa que ela estaria. Tá? Por oposição à teoria clássica do eletromagnetismo, à teoria clássica da mecânica, que diria que a estrela estaria numa outra posição. Tá? E esse experimento causou teve um enorme impacto, né? Que foi o que fez o mundo científico, da física pelo menos, guinar, né, da física clássica, ou seja, da mecânica de Newton, de Isaac Newton, para a mecânica relativística. Nesse caso foi um único experimento, né? Mas é que aquele experimento era tão significativo, né, e ele era cercado de circunstâncias tão especiais que um único experimento já foi suficiente como evidência indutiva da hipótese que é absolutamente geral, que é a hipótese da relatividade geral de Einstein. Né? O que eu quero dizer aqui é que
quantos experimentos precisam ser realizados para você fazer a inferência indutiva, para um cientista fazer a inferência indutiva para a lei geral, é uma questão que evidentemente varia de caso a caso, varia de ciência para ciência, né? Para efeitos de simplicidade, a gente fala um número grande de repetições, né, de eventos do tipo A seguidos de eventos do tipo B. Mas quantas repetições depende de cada caso. Outra coisa que vale a pena mencionar, outro detalhe, é o seguinte, que algumas vezes a conclusão de um argumento indutivo nem sempre é uma lei absoluta desse tipo. Todo evento do tipo A é seguido de um evento do tipo B, né? Muitas vezes, né, a conclusão de um argumento indutivo, a conclusão da observação de fenômenos, acaba sendo uma lei probabilística, tá certo? O que é uma lei probabilística? É uma lei que diz: eventos do tipo A têm uma chance de tantos por cento de serem seguidos de eventos do tipo B, né? Mas isso, nesse caso, o que nós estamos tendo é que uma observação de vários casos, né, casos do tipo A, alguns casos do tipo A são seguidos de eventos do tipo B, outros casos do tipo A não são seguidos de eventos do tipo B. Então, nós inferimos indutivamente que isso é uma lei geral. A lei geral é que existe uma probabilidade de casos do tipo A serem seguidos de casos do tipo B, né? Mas a lei é probabilística, né? Isso é uma lei estatística, mas ela também é descoberta por um mecanismo indutivo. Só que é um mecanismo indutivo um pouquinho mais refinado que aquele que o Hume está considerando ou que aquele que o Russell está considerando, né? Por exemplo, eu li agora, acabei de ler, nós estamos vivendo uma pandemia, que foi feito um levantamento na cidade de Ribeirão Preto. Um levantamento foi feito por amostragem, tá? Quantas pessoas, uma amostragem em 800 famílias, né? Foi feito o teste da Covid e chegou-se à seguinte conclusão, que 1,4% da população de Ribeirão Preto está infectada com o Covid-19, né? É uma lei no seguinte sentido, né? Neste momento, existe uma probabilidade de 1,4% de um cidadão da cidade, um cidadão de Ribeirão Preto, estar infectado com a Covid, né? É uma lei a qual se chegou também fazendo experiência. Nesse caso, é uma experiência mais rebuscada, né? Uma experiência por amostragem, tá? Supondo várias coisas, né? Que existe uma uniformidade, que foi uniformemente distribuída por faixa etária, por classe social, por condições educacionais, etc., etc. Então, formula-se essa lei, né? Formula-se essa hipótese, tá certo? Que no dia X, que foi o dia que saiu a pesquisa, de lá para cá já muda, né? Claro, porque a pandemia muda, o número de infectados muda. Mas naquele dia existe uma probabilidade de X% de um indivíduo da cidade estar infectado com a Covid. É uma lei probabilística. O fato de a indução nem sempre nos leva, né? As inferências indutivas nem sempre nos levam a leis absolutas como essa, né? Toda porção de matéria é composta de átomos. Todo átomo é composto de elétron e próton, né? Nem sempre as leis, nem sempre as conclusões de um raciocínio indutivo são dessa forma, né? Muitas vezes são leis probabilísticas ou estatísticas, né? 80% dos fumantes têm propensão a desenvolver um certo tipo de câncer. Uma lei probabilística, né? Não é do tipo, todo fumante vai ter câncer. Não, isso é uma bobagem, né? Não, mas é uma lei probabilística, baseado num número de observações, tá? Baseado numa coleta de observações de indivíduos fumantes, etc., etc., prevalência de fumantes, prevalência de câncer, etc. Eu não entendo bem disso, os estatísticos entendem melhor disso, né? Mas é uma lei a qual, ou uma hipótese, uma verdade a qual nós chegamos também pelo método indutivo, né? Também realizando inferências indutivas, né? Então, terceiro aspecto, né? O primeiro foi sobre Descartes, o segundo foi sobre essa
relatividade de quantas observações são necessárias para se chegar a uma hipótese indutiva, né? O terceiro é a probabilidade, a questão em algumas situações, a lei é uma lei probabilística ou uma lei estatística, né? Eu queria falar agora, né, um pouquinho sobre algumas reações possíveis ao problema da indução, né? Algumas reações possíveis ao problema levantado por Hume, né? Porque, claro, o problema de Hume, ou o problema da indução, o fato de Hume não ter resolvido e o fato de ser difícil resolver nos deixa numa situação extremamente desconfortável. Vou repetir, né? Que nos deixa, nos força à conclusão de que a ciência empírica, em última instância, não tem uma justificativa racional, né? Ela, embora todo mundo tenha uma tendência a acreditar na ciência empírica, etc., etc., essa crença, em última instância, não é uma crença racional, tá? Ela é tão irracional quanto o ciúme, quanto o ódio, quanto o achismo, né? O achismo é profundamente irracional, né? Mas a crença na física, a crença na investigação médica, etc., acaba sendo, se Hume tem razão, acaba sendo uma crença igualmente irracional. Isso é muito desconfortável, isso é muito chocante para nós. Uma reação possível ao argumento de Hume, ou essa situação, é o chamado ceticismo. O ceticismo vai dizer o seguinte: é isso mesmo, né? Não há justificativa racional para as nossas crenças, né? Só existe mesmo a crença, mas não tem esse papo de justificativa, né? Em última instância, não existe uma justificativa. Nossas crenças são, pelo menos no que diz respeito a crenças empíricas, né? A crenças da ciência empírica, são crenças que permanecem injustificadas, né? Abandone essa pretensão de ter justificativo para suas crenças, né, empíricas, né? Para crenças da raciocínios dedutivos, a coisa é mais complicada, né? Ali o cético tem menos chance de nos pegar. Mas uma reação possível é essa, é o chamado ceticismo, né? Tem muita gente que leva a sério o ceticismo, né? A maioria dos filósofos não levam a sério. A maioria dos filósofos diz o seguinte: não, tem alguma coisa de errado com o raciocínio de Hume, ou deve existir alguma maneira de fundamentar racionalmente a indução, né? Um grupo de filósofos que acham que existe uma maneira de você fundamentar racionalmente a indução é dar uma formulação probabilística para a indução. É diferente do que eu falei há poucos minutos atrás. O que eu falei há poucos minutos atrás é você chegar indutivamente a uma lei probabilística, né? A uma lei que te dá uma certa probabilidade de que certos eventos estejam correlacionados com outro. Agora é outra coisa. Agora a ideia é que a observação de uma correlação regular entre eventos do tipo A e eventos do tipo B, quanto mais nós observarmos, maior a probabilidade, né, de uma lei do tipo todo evento do tipo A é seguido de um evento do tipo B, né? Quer dizer, uma espécie de ideia probabilística da indução agora, né? Que a indução não é algo que justifique, em última instância, uma crença, mas é algo que nós não poderíamos falar que eu observei A seguido de B, eu observei A seguido de B várias vezes, portanto, eu tenho certeza que todo A é seguido de B, e sim, nós devemos formular da seguinte maneira: então existe uma probabilidade, né, tão alta quanto o número de repetições que eu fiz de que todo A seja seguido de B, né? Então a indução seria sim um mecanismo de justificativa, mas uma justificativa probabilística. Os raciocínios indutivos nos dão, digamos assim, nos permitem ter um certo grau de certeza de que aquela conclusão, da conclusão do argumento, é uma conclusão verdadeira, né? Muita gente séria, muita gente boa tentou ir por aí ao longo do século XX. Acho que eu mencionei aqui Rudolf Carnap, um dos grandes filósofos do século XX, tentou dar uma fundamentação probabilística para a indução, né? Mas é muito complicado, né? Eu não vou me alongar aqui sobre isso porque é complicado, mas quem quiser estudar mais sobre isso, está aí um bom projeto de mestrado, né?
Um outro tipo de reação ao problema de Hume, ao problema da indução, né, foi o chamado falseacionismo, né, que é normalmente associado com um filósofo austríaco que depois se radicou na Inglaterra, chamado Karl Popper. Popper, né, vocês talvez devam ter ouvido falar de Popper. Karl Popper morreu há pouco tempo. Ele escreveu seus principais trabalhos nos anos 30, 40 do século XX. Né? Mas a ideia de Popper é a seguinte: o problema da indução é um falso problema, porque nós não fazemos indução, na verdade. Né? Como assim? Mas como não fazemos indução? Como assim que você observou um fogo seguido de calor, né? Outro fogo seguido de calor, você não infere então que o fogo queima? Né? Popper diz, o que está acontecendo aqui não é um mecanismo de indução como Hume achava que era. Né? O que está acontecendo aqui é que o fogo seguido de calor nos leva, isso sim por uma característica psicológica do ser humano, a formular uma hipótese, né, de que o fogo é seguido de calor, mas essa hipótese ela permanece constantemente aberta à refutação. Né? E é assim que a ciência progride. A ciência não progride na base da inferência, da indução. Né? Não, a ciência não progride na base das inferências indutivas. Isso é um mito, de acordo com Popper. Né? O que a ciência faz é observa alguns casos, aí formula uma hipótese, né, que pode ou não ter saído daquela conexão regular. Né? E essa hipótese ela é então testada em laboratório, testada no seguinte sentido: o cientista tenta mostrar que ela é falsa, daí o nome falseacionismo. Né? Tenta mostrar que ela é falsa, e quando consegue mostrar que ela é falsa, o cientista então busca uma outra hipótese que seja mais forte que aquela lá, uma hipótese que sobreviva melhor às tentativas de refutação. Né? Então, vocês vão encontrar, quando estudarem o tópico da indução, vocês vão encontrar essa alternativa de Karl Popper, né, que é simplesmente a negativa de que exista, a negativa de que nós façamos indução, de fato. Né? O que nós fazemos é uma sequência de hipóteses. Nós vamos talvez discutir isso um pouco melhor no último módulo temático desse curso, quando nós vamos falar sobre a natureza da ciência, porque o Popper acha que isso que eu acabei de falar, o falsacionismo, na verdade é a natureza da ciência empírica. A ciência empírica não é indutiva, ao contrário do que o Hume achava. A ciência empírica é falseacionista, é uma busca constante de falsear as hipóteses. Né? Parece estranho, mas não é muito plausível, nós vamos ver no final do curso. Eu queria mencionar ainda um outro tipo de reação, né, que é o seguinte: se vocês lerem o capítulo do Bonjour, né, do texto do Bonjour, que está aí disponível para vocês, vocês vão ver que o Bonjour tem uma explicação a priori da indução, né, da plausibilidade da indução. Né? Ele diz, olha, certamente, Hume tem razão, que a indução não pode ser justificada por meio da experiência, né? Porque a indução é exatamente essa forma de retirar hipóteses da experiência. Então, a indução não pode ser justificada pela própria experiência. Mas existe uma justificativa, uma explicação da indução como um mecanismo a priori. A priori no seguinte sentido: a indução nos dá a melhor explicação para a correlação entre dois fenômenos. Ou seja, se eu observo um fenômeno do tipo A seguido de um fenômeno do tipo B, e isso várias vezes, né, a melhor explicação que pode haver para essa correlação constante é o fato de existir uma conexão entre eventos do tipo A e eventos do tipo B, e isso não vem da experiência. Né? Isso não vem da experiência. Portanto, não é um raciocínio circular, segundo o Bonjour. Né? Não é um raciocínio circular, é a aplicação de um princípio a priori, que é o seguinte princípio: nós devemos optar pela melhor explicação dos fenômenos observáveis. Né? Então, essa observação de uma conexão regular entre eventos do tipo A e eventos do tipo B, uma coisa que você pode dizer é que não tem conexão nenhuma entre eles. Então, não tem explicação por que A até agora foi sempre seguido de B. Não tem explicação, ou a explicação é ruim. Sei lá, porque Deus quis, ou porque eu estou tendo ilusão, explicação ruim. Agora, a ideia de que existe uma conexão regular, né, e universal entre eventos do tipo A e eventos do tipo B é a melhor explicação para essa regularidade que eu observei até agora.
E isso, quem manda eu fazer essa opção é um princípio a priori, é o princípio que diz você deve optar pela melhor explicação dos fenômenos. Tá? Discutiremos melhor isso mais adiante.